Vamos para mais um episódio aqui da nossa série Crime Sem Solução. Hoje, na segunda reportagem da série, nós vamos mostrar um caso cercado de mistérios. Um bebê abandonado, um casal desaparecido e a suspeita de duplo homicídio. Um caso que nunca foi totalmente esclarecido, apesar dos suspeitos terem sido presos e um deles ter morrido na cadeia. Mas afinal, o que aconteceu com o casal de Goiôerê, Cauane e Cleves Rubens Bighetti? Eles foram realmente assassinados? É essa história que a gente vai ver e relembrar agora. Um assunto tomou conta das manchetes dos principais telejornais no Paraná e em todo o país. Atenção você que está chegando agora de todo o Brasil. A polícia continua as buscas pelo casal desaparecido. O detalhe é que o carro deles foi encontrado carbonizado. Mais uma pessoa foi presa, hein? Acho que já é 5 presos. Um caso que mesmo após quase 2 anos, ainda continua sem uma resposta. O que aconteceu com Cauane Cleve, de 23 anos, e o marido dela, Rubens Bighetti Júnior, de 29. Para entender esse mistério que ainda hoje desafia a polícia, precisamos pegar a estrada rumo a Goiôerê, noroeste do estado do Paraná, cidade a cerca de 160 quilômetros de Maringá, e voltar no tempo. 3 de agosto de 2020. Um bebê de poucos meses é deixado em uma calçada em frente a uma residência em um dos bairros da cidade. Levado a um pronto-socorro, o bebê passou por uma avaliação médica. A criança não tinha nenhum ferimento. O conselho tutelar foi chamado e a Polícia Civil acionada para descobrir por que aquele menino havia sido abandonado. A notícia do bebê encontrado se espalhou pela cidade. Logo, a avó materna da criança ficou sabendo e, sem ter notícias da filha e do genro, foi até a delegacia e reconheceu o bebê. Começou assim, as redes sociais, igual você disse, cidade pequena. As redes sociais, criança abandonada, e eu falei, eu até passei mais ou menos, né, pelo um comentário ali, vi que falava sobre uma criança abandonada, mas também não dei muito, né. Aí começou a nossa, né, a minha irmã começou a me mandar mensagem, Leia, o Cauã foi abandonado. Eu falei, como assim o Cauã abandonado? Aí meu coração já... Ele era prematuro, ele era uma coisinha pequenininha. Quando eu pus ele aqui em mim, era como se eu tivesse sentido, sabe, o cheirinho. Aí ele parou assim, os lábios estavam bem inchados, o nariz inchado, os olhinhos estavam bem inchados de tanto chorar. E ele parou, eu coloquei ele, né, tava com o ar da caminhoneta ligado, coloquei ele lá dentro no colo do meu filho, assinei todos os papéis e ali eu já parti atrás da minha filha, porque eu sabia, meu coração já sabia que alguma coisa não estava legal. Com a identificação da criança, a polícia começou a trabalhar para descobrir onde estavam os pais do bebê, Cauane Cleve e o marido Rubens Bighetti. No dia seguinte, enquanto a polícia fazia buscas pelo casal, mais um capítulo dessa história trágica começou a ser escrito. O carro da família foi encontrado carbonizado a cerca de 30 quilômetros da cidade de Goiôerê. A única identificação, a placa do carro. Mas dentro do veículo, a mãe de Cauane encontrou alguns pertences, ligando a filha, Rubens Bighetti, e a criança abandonada. Quando cheguei lá, eu vi a bolsa. Ela tinha acabado de comprar uma bolsa pro neném, né? E tinha os pedaços da bolsa voados por todo lugar. O celular que eu tinha arrumado para ela estava no chão do carro. A mamadeira do seu? Tudo, mamadeira, litrinho de água, porque ela tinha um cuidado muito grande com o Cauã, sabe? Isso você viu na hora e reconheceu? Sim, na hora. Eu já sabia que era dela ali. Não precisava da identificação do carro para saber que ali era o carro do seu genro? Não, resto de coisa de maquiagem ali no chão. Então estava tudo ali, estava tudo no carro. Cauane Cleve e o marido tinham passagens pela polícia. Ela por posse ilegal de arma e Rubens Bighetti por roubo e furto.
Mas teriam eles motivos para fugir, abandonar o filho e queimar o carro? Para a família... Nunca, nunca. Ela jamais faria isso. Ela jamais faria isso, sabe? Nunca. Isso nunca. Desde o início das investigações, o caso já foi tratado como duplo homicídio. É muito pouco provável, depois de tanto tempo sem nenhum tipo de contato com a família, nenhum tipo de movimentação financeira, muito pouco provável, improvável que esse casal ainda esteja vivo. Na mesma semana que o bebê foi abandonado e o carro da família encontrado incendiado, parentes de Cauane e Rubens denunciaram à polícia uma invasão à residência do casal, que estava desaparecido. Joias, roupas, perfumes e eletroeletrônicos. Tudo foi roubado pelos criminosos. E o que parecia ser um crime sem relação nenhuma com o sumiço de Cauane e Rubens, acabou revelando uma trama que envolvia uma quadrilha ligada ao tráfico de drogas na região. Todos supostamente envolvidos com o desaparecimento do casal. Durante as investigações, a polícia prendeu Suziane Ferreira dos Santos, de 23 anos. A jovem era amiga de Cauane. O casal desaparecido morava aqui, exatamente nesta casa. Já Suziane era vizinha. Morava aqui em frente, nessa outra residência, junto com o marido, Jonathan Cavalcante, o Dioninho. O que aconteceu foi que, dias antes do desaparecimento do casal, Dioninho foi preso pela polícia, acusado de ser o chefe do tráfico de drogas aqui na região. Em mensagens obtidas no celular de Suziane, ela dizia que Cauane e Rubens eram os responsáveis por ter denunciado o marido dela à polícia, resultando na prisão do rapaz, acusado de tráfico de drogas. Mensagens recuperadas no celular da principal suspeita de ser a mandante do crime trazem revelações importantes sobre a investigação da Polícia Civil. Suziane Ferreira dos Santos, de 23 anos, trocou mensagens reclamando de Cauane e Rubens. Suziane dizia ter certeza que Cauane havia denunciado à Polícia Militar que na casa tinha drogas e que o marido de Suziane foi preso por conta disso. Em outro trecho, a confirmação de que Suziane e os comparsas queriam a morte do casal a todo custo. Nessa conversa com um dos suspeitos de ser o executor, diz o seguinte: esses daí eu vou beber o sangue com gosto, X9 safados. As mensagens obtidas pela polícia só confirmaram o que a mãe de Cauane já pensava desde o início das investigações, de que Suziane era a mandante do crime. Eu já sabia desde a primeira noite quem eram as pessoas que estavam envolvidas. Da primeira noite já sabia. Porque quando eu peguei o neném e deixei o neném com a minha mãe aqui na minha casa e fui na casa dela, pedi para o meu filho pular o muro, entrar na casa dela, olhar, tá? Porque até essa hora não estava arrombada a casa. Entrou dentro da casa dela, eu já estava olhando para a casa da Suziane e eu já sabia que era a Suziane. Tá? Eu já sabia que era ela. Porque a Cauane já vinha reclamando, a Cauane já vinha falando: mãe, eu não aguento Suziane mais, mãe, eu não aguento. Eu já tinha falado: filha, vamos sair daí. Mas nunca imaginei que ia chegar numa situação dessa. Mas todo momento eu já sabia que era Suziane. Além da suspeita de que o casal desaparecido havia denunciado o tráfico de drogas na região, Suziane parecia ter inveja de Cauane. Usava as mesmas roupas, colares e brincos, tudo para se parecer com ela. Ela tinha a capacidade de ligar na loja, perguntar se a Cauane tinha comprado tal roupa que ela queria igual. Ela fez isso, ela fazia isso, entendeu? Ela tinha muita inveja da sua filha? Tinha sim, tinha muita inveja. Não só inveja, mas a gente mostrava assim que o interesse no Rubinho, ela tinha sim interesse no Rubinho, entendeu? Ela tinha interesse. Mesmo ela sendo casada? Sim.
E se existe um ditado que diz que coração de mãe não se engana, o da mãe de Cauane estava 100% coberto de razão. Amanhã você vai ver como a polícia montou o quebra-cabeça para descobrir os assassinos do casal. E uma revelação chocante. O bebê que foi abandonado estaria junto no momento em que Cauane e Rubens foram mortos. Quase 2 anos após o desaparecimento do casal, a peça que falta para fechar o quebra-cabeças nunca foi encontrada. Cauane e Rubens continuam desaparecidos. A mãe de Cauane não tem dúvidas. Após serem sequestrados, os dois foram mortos na frente do filho de apenas poucos meses. E só depois é que a criança foi abandonada na calçada de uma residência em Goiôerê. Certeza que a criança estava junto. Certeza absoluta. E para complicar ainda mais, de todos os presos na época, apenas o Mohamed, Suziane continuam atrás das grades.